Em mamíferos, a maioria dos tecidos consegue suprir suas necessidades energéticas através da oxidação de vários compostos, como aminoácidos, açúcares e ácidos graxos. Acontece que alguns tecidos precisam ser constantemente abastecidos por esse combustível metabólico que é a glicose. A glicose sanguínea é a única ou principal fonte de energia para o cérebro humano, o sistema nervoso, músculos em exercício, medula renal, tecidos embrionários, testículos e hemácias. Só o cérebro necessita de 120 gramas de glicose, mais que a metade de toda a glicose armazenada como glicogênio nos músculos e no fígado. Sem os mecanismos de manutenção dos níveis sanguíneos de glicose, os organismos não conseguem sobreviver. E o que a gliconeogênese tem a ver com isso? Bom, primeiro vamos explicar o que é gliconeogênese. Ela é a forma pela qual a glicose é produzida a partir de compostos aglicanos, ou seja, compostos que não são açúcares nem carboidratos. Podemos pensar na gliconeogênese como um mecanismo de formação de novo açúcar. E onde é que ela acontece? Normalmente, 90% desse mecanismo acontece no fígado, 10% no rim e no intestino delgado. Mas, em jejum prolongado, essa ocorrência no rim pode chegar até 40%. Quando e por que acontece? Quando a concentração de glicose no sangue diminui, nosso corpo faz de tudo para que a glicemia volte ao normal. Mas durante longos períodos em jejum, dietas, dificuldade de absorção das células ou depois de uma intensa atividade física, nem sempre nosso organismo possui uma reserva de glicose suficiente. Nessas situações, nosso corpo precisa buscar outros métodos de formar glicose. A alternativa é converter compostos que não são carboidratos. A gliconeogênese é basicamente a cadeia inversa da glicólise. O hormônio glucagon, que é produzido no pâncreas, vai estimular a geração da glicose e vai inibir a sua quebra. No processo de transformar piruvato em glicose livre, 7 das reações que ocorrem são reversíveis e são utilizadas pela gliconeogênese no fígado e rins. 3 outras reações são irreversíveis e devem ser contornadas. Para finalizar, vamos falar a respeito do jejum e da dieta, no caso. O jejum pode ser resultado de incapacidade de obter alimento, de desejo de perder peso rapidamente, ou situações que o indivíduo não pode comer, por exemplo, por motivo de trauma, alguma cirurgia, tumores e etc. A falta de alimento provoca uma redução da secreção de insulina e aumento da liberação do glucagon. Essa alteração hormonal e a diminuição dos substratos circulantes no sangue promove uma degradação dos estoques de glicogênio, triacilgliceróis e proteínas. Em um homem normal, de 70 quilos, por exemplo, em jejum, os lipídios podem ser suficientes como fonte de energia em torno de 3 meses. Além disso, apenas 1/3 das proteínas corporais podem ser usadas para produzir energia sem comprometer as funções vitais. It's been a long, long
hold tight.